tomar nota da nossa. Calma, só um pouquinho. Nós vamos recapitular? Não, nós vamos começar três momentos aí que nós teremos, tá? Sobre princípios de interpretação bíblica ou hermenêutica. Só um minutinho, gente. Concatenar um pouco as ideias aqui que... Eu acabei de sair de uma reunião de avaliação de curso. Só foi o tempo de tomar uma água. Aí um miserável veio entregar um negócio essa hora da noite, fazer uma entrega, mas coitado, é o trabalho dele. Eu subi uns lances de escada e estou meio ofegante. Mas vamos lá! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você não estiver assistindo essa aula agora, se você for assistir depois, meu nome é Gladson Cunha, nós estamos na nossa terceira aula de hermenêutica bíblica da Faculdade Brasileira Cristã, e nós vamos começar hoje, propriamente dito, a considerar as três grandes áreas do que vem a ser a hermenêutica. Isto é, se nós consideramos que hermenêutica é a técnica de interpretação, essa técnica precisa estar subordinada a movimentos, a processos. E esses processos são aquilo que nos faz construir uma interpretação das escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. A disciplina hermenêutica, ela é recente em termos históricos, enquanto uma disciplina única. Ela foi ela foi compilada, desenvolvida mais recentemente, volta do final do século XIX, ou final do século XVIII, início do XIX, por um cidadão com um nome interessante, Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher é fazedor de véus. Por que eu digo que interessante? Porque quando nós pensamos em interpretação, nós estamos falando em tirar os véus, tirar aquilo que nos impede de ver aquilo que está nas Escrituras. Não porque há algo que nos atrapalhe a compreender as Escrituras, num sentido espiritual qualquer. Óbvio, o grande problema da má interpretação bíblica, em geral, está ligado ao nosso pecado. Às vezes, a nossa arrogância, a nossa soberba, de querer apresentar algo novo, de querer trazer uma novidade, ou falar aquilo que ninguém nunca tinha falado, e coisas do tipo. Mas transportar, como eu já disse, para uma língua, para uma cultura, algo que foi escrito há milhares de anos. Há pelo menos aí 3.600, 4.000 anos atrás. Interpretar expressões que tradutores trouxeram para a nossa língua, mas que se perderam. E aí a gente faz aquele exercício que o apóstolo Paulo descreve. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, e aí no todo tentamos chegar ao conhecimento, à compreensão daquilo que nós somos capazes de alcançar com nosso esforço, com muita oração, trabalho e por aí vai.
E eu vou dizer que, às vezes, a interpretação bíblica é muito mais transpiração, ou seja, muito mais trabalho do que iluminação. Às vezes, nós precisamos de nos debruçar para compreender o texto bíblico naquilo que há de mais radical, o que há de mais profundo dentro do texto, e às vezes nós não nos damos a esse esforço. Dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, às vezes parece que nos basta. E não é estranho a gente ver gente achando que só dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso vai ser o suficiente. Mas o que está por detrás disso? O que é Yahvé ser o nosso pastor? O que essas palavras estão descrevendo? O que essas palavras estão trazendo para nós? Quais são as estruturas presentes, por exemplo, nesse salmo que algumas crianças aprendem de cor desde cedo? Será que essas metáforas são realmente compreendidas por nós? Como compreendê-las? Como compreender a tua vara e o teu cajado me consolam? Será que é só aquele cajado que toca o animal para ele não andar para um lugar ermo? Ou será que esse cajado traz também algum elemento de repreensão? Como? E do que o salmista está dizendo quando ele diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre? Será que é isso mesmo? O que nós estamos compreendendo? Será que o tradutor chegou à compreensão correta do texto? Eu vou dizer para vocês que nem sempre. Nem sempre um tradutor é capaz de compreender a profundidade das escrituras. Nesse sentido, por exemplo, eu não confio em nenhuma tradução cujo autor é um só. Mas João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi uma tradução de 1700 carqueirada, que foi incompleta, que passou por revisão, que passou por análises, que foi posteriormente revisada novamente e que já está em uma versão, uma nova versão atualizada. Dizer que, por exemplo, uma versão X das Escrituras é a mais correta é um equívoco. É um equívoco. Mas é um equívoco para quem? Para nós, estudantes de teologia. Você não, por favor, você não vai me chegar na igreja amanhã e falar que é um equívoco o que o meu professor falou. Não, é para mim e para você que estudamos teologia. Porque eu e você que estudamos teologia, nós somos obrigados a lançarmos mãos de mais material, de mais vias, de mais meios, de mais processos para compreender um texto bíblico do que a Dona Maria ou seu Zé. Entendeu? Porque eles
precisam de conhecer as Escrituras naquilo que é possível ao seu intelecto, à sua compreensão, à sua experiência com Deus, à sua experiência de relacionamento com Deus. E isso é no dia a dia. O que nós fazemos é um outro processo, que é um processo, digamos, de um conhecimento mais abrangente para que sejamos capazes de ensinar o seu Zé e a Dona Maria a chegar a águas mais profundas daquilo que é a revelação. Ok? Então, não é sem motivo e sem razão que a gente estuda hermenêutica, que em outros cursos se dão-se ênfase à exegese de uma forma mais aprofundada do Antigo e do Novo Testamento. Não é sem razão que se deve estudar o grego e o hebraico para se conhecer ainda mais profundamente as Escrituras. Não é sem razão que qualquer bom pastor, bom ministro, boa pastora deveria ter na sua estante comentários bíblicos, bons comentários bíblicos, para pesquisar as Escrituras, para entender as Escrituras. A Bíblia de estudo, eu costumo dizer, é para crente, para membro de igreja. Liderança não se baseia só em Bíblia de estudo, nem deveria se basear em Bíblia de estudo. Liderança precisa estar preparada para estudar as fontes que todo autor de Bíblia de estudo deveria ter lançado mão. Então, perceba, meus colegas teólogos, teólogas, não é algo simples. O trabalho que vocês quiseram seguir, ou a formação que vocês intentaram fazer, exige de vocês tempo e dedicação. Estudar a Bíblia não é ler uma, duas, três vezes e você vai entender tudo. Sim, você vai entender uma mensagem e tal, mas aquela pergunta, o que esse texto está dizendo? Às vezes nos escapa. Então, algum comentário nessa introdução? Porque aí eu quero passar com vocês algumas considerações que seriam, na verdade, algumas regras para nós trabalharmos hoje. Se não houver, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de olhar para o texto bíblico é considerar a, as suas palavras. O significado isolado das palavras mais importantes que nós temos nas Escrituras. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Nós temos aí alguns conceitos. Justo, viver, fé. Aí nós precisamos de entender, inicialmente, qual é o sentido que essas palavras têm. O que é justo, o que é viver, o que é fé. Cada palavra, no primeiro sentido mais
a inicial dela, aquilo que a gente chama de etimologia, tem a ver com o seu, a sua construção. Como é que essa palavra se formou dentro da nossa língua? E olha que eu não estou falando nem de grego ou hebraico. De onde veio essa palavra fé? A palavra fé vem de fiducia. Fiducia é confiança. É muito mais do que um acreditar. Por exemplo, uma criança acredita em Papai Noel, mas isso não é necessariamente uma confiança. Confiar tem algo que vai além do acreditar. É uma perspectiva segura sobre algo que se reconhece como verdadeiro, algo que tem aí toda uma razão de se acreditar e de se crer. Não, não apenas a, a ideia da origem da palavra, mas o modo como nós usamos hoje também vai ter o seu sentido. Às vezes nós somos muito, digamos assim, um tanto quanto levados a achar que palavras são coisas simples. Porque eu e você usamos palavras desde que a gente aprendeu a falar. Nós usamos palavras, às vezes, sem saber direito o significado delas, o sentido delas, o lugar delas. Apenas as usamos. E necessariamente a gente não para pensar, bom, eu vou dizer isso, então isso quer dizer isso, que quer dizer aquilo. A gente não faz essa construção. É automático. Mas o que significa fé hoje? Será que fé é uma confiança em um dado concreto, real? Não, hoje não é isso. Hoje fé parece muito mais ligado a algo que vai acontecer lá na frente, algo que vai ter uma, uma compreensão, tipo uma expectativa de que algo vai acontecer, de que algo vai dar certo, de que algo, de fato, se eu mentalizar, se eu acreditar que o universo vai mandar, se Deus vai dar, e por aí vai. Se eu não duvidar que vai acontecer, essa coisa acontece. E esse não duvidar que a coisa vai acontecer, às vezes nós chamamos de fé. E é que tá. Nós precisamos fazer uma conexão. Que conexão é essa? Como, os autores bíblicos usaram a palavra tal, palavra fé, como nós usamos hoje, e começarmos a elaborar como nós devemos utilizá-la dentro do contexto bíblico, dentro do contexto de nossas igrejas, dentro do contexto da nossa experiência como cristãos. Que uma coisa, todos nós,
em algum momento da nossa vida, acreditamos piamente que os nossos ouvintes estavam entendendo tudo que a gente estava falando. E em algum dado momento você vai descobrir que não era verdade. Porque todos nós usamos palavras, usamos conceitos, entendemos conceitos a partir daquilo que nós sabemos, a partir de nossas experiências. É por isso que nós precisamos, muitas vezes, parar e definir o que é que nós estamos falando. Ó, quando Abacuque disse que o justo viveria pela sua fé, fé, no contexto que ele estava dizendo, significa isso. E o que é fé para você? Nós devemos entender, então, que fé não é esse acreditar que algo vai acontecer se eu não duvidar. Como se Deus fosse refém da minha incredulidade ou não. Como se Deus fosse refém da minha pouca fé, coisa que ele não é. Então, há uma necessidade aí dessa interação, de eu estudar sentidos e significados das palavras importantes que eu tenho no texto. Pois não, Christopher? Dá a entender, ô pastor, que a fé Ah, muitas vezes está relacionada ao sentimento. A pessoa diz, hum, eu tenho fé que tal coisa vai dar certo. Então, assim, no contexto dela, a palavra fé tem um outro significado, né? aham, Ela trouxe o significado da palavra para o seu contexto pessoal, para a sua experiência pessoal, né? sim. Alterando o sentido real da palavra, né? Uhum, Só, só essa observação que eu queria fazer, que muitas vezes as pessoas usam sim, isso como expressão de sentimento. sim. E aí a pergunta é: se você quer comunicar, você precisa entender do que você está falando. E a outra pessoa precisa entender do que você está falando. Senão não há comunicação. Se você está falando da fé bíblica, e a fé bíblica não é um mero sentimento de futuro, você precisa especificar o que você está falando. Até mesmo nós, quando lemos um trecho das Escrituras e assumimos que, de fato, a gente está fazendo a leitura correta de uma determinada palavra, de um determinado termo, principalmente quando esse termo é algo assim, tanto quanto, digamos, conceitual, como fé, amor, esperança, graça, misericórdia. Essas palavras são importantes. Nós precisamos entender os seus sentidos. E às vezes essas palavras têm vários sentidos. Vários sentidos. Por exemplo, ontem eu preguei em primeira de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Em dado momento, Pedro fala o seguinte, que o testemunho de vocês, a liberdade que vocês têm, não deve dar lugar à malícia. O que é malícia? Ajudem? O que é malícia para vocês? Uma espécie de má intenção. Má intenção, mas o que é? Alguém é malicioso. Não dá uma conotação assim de alguma sensualidade?
Sim ou não? Para mim, dá uma intenção de esperteza, algo voltado para o Certeza. mal, né? Uhum, sim. E os demais alunos, o que que vocês acham? Eu acho que é uma predisposição à maldade. Tipo, vamos dizer assim, a primeira pessoa maliciosa é aquela que geralmente tende a agir com maldade, pensar com Uhum, maldade. uhum, Então acaba que as suas ações já costumam ser igual, por exemplo, a pessoa fala algo que, às vezes sem maldade, mas uma pessoa fala algo de duplo sentido e a mente maliciosa já pensa na perversidade. Então já é malicioso no caso. Segundo as intenções, né? segundo as intenções. Ah, de fato, tudo isso que vocês falaram está no bojo da palavra. E malícia é outra palavra para maldade. Maldade, só maldade. Maus atos em todos os sentidos. Más ações em todas as suas possibilidades. Em outras palavras, pecado. Em todas as suas esferas. Então, se você toma essa palavra apenas por um ponto, talvez você perca a profundidade do que ela significa. Assim, é só uma das diversas coisas que vocês falaram, embora elas tenham interconexões, mas a questão é que essa palavra é muito mais profunda. Então, é necessário que vocês observem todas as nuances, sinônimos, possibilidades que essas palavras têm. Então, não se trata apenas de traduzir o significado, é entender todo esse complexo de significado que às vezes nós temos. Alguma pergunta aqui? Vamos então. Toda palavra é dita dentro de um contexto. Por exemplo, o que significa fé? Vocês estão dormindo do outro lado? Não, não. Eu não. Bom, depende. Depende do contexto, né? Com certeza. O justo viverá pela fé. O que que significa? E o justo viverá pela sua confiança em Cristo. Agora, abre a sua Bíblia lá em Judas. Vocês sabem que existe um livro na Bíblia chamado Judas, né? Respeito. Ô, pastor, Judas, oi. Antes de Apocalipse. só antes de você continuar aí, Ah, me tira uma dúvida aqui. pois Porque não. algumas palavras, com o passar Ah, dos anos, não que ela tenha o seu sentido alterado, mas as pessoas usam de forma equivocada, né? sim. Inclusive na igreja, nos púlpitos, eu vejo as pessoas Aham, usando a palavra bacana, aham, que é uma palavra que todo mundo usa no seu cotidiano, né? aham. Porém, a sua origem é uma origem bem, bem ruim, né? Uhum. Aí eu fiquei na dúvida. A origem da palavra é uma origem ruim, mas nos Ah, dias atuais tem uma outra conotação, tem uma conotação boa. aham. Usa-se ou não, entende? Rapaz, eu não vejo nenhum problema quando as palavras elas assumem um sentido positivo. Óbvio, talvez um ou outro saibam da origem da palavra bacana.
e vão ficar escandalizados. Ah, mas tem gente que não sabe. Se era, de fato, ah, algo, algo negativo. Até onde eu já ouvi falar que é bacana, babaca, coisa assim, tem um sinônimo muito ruim. No entanto, hoje é coisa boa, coisa legal, algo interessante, algo agradável, há até uma ideia de honestidade por detrás da palavra. Como ela foi construída, aí é o elemento etimológico que a gente precisa usar. Agora, é muito feio nos púlpitos nós usarmos uma linguagem coloquial, uma linguagem, vamos dizer assim, moderna e tal. O que não significa que usar uma linguagem antiquada também seja correto. É o que se chama também de pedantismo. Você quer ver um negócio que me mata? Os camaradas começam assim, porque os credobatistas e os pedobatistas são dois grupos que agem de maneira opostas a si. Eles usaram muito termo técnico. Credobatismo é quem crê que só pode ser batizado quem crê. Pedobatismo é gente que acredita que pode se batizar crianças. Não precisa disso, porque a Necessário. soteriologia... Desnecessário. Desnecessário. Adentremos, pois, aos umbrais deste santíssimo lugar, e até imposta voz. Gente, não façam isso. Às vezes para imitar, parece que você está imitando alguém. Seja natural, seja você, mas meça as suas palavras. Cuidado com as palavras. Há pessoas que serão chocadas. Então, se você tem dúvida, vai atrás da etimologia, mas se elas assumiram outros sentidos, os sentidos de hoje é o que são mais válidos. Por exemplo, eu gosto dessa brincadeira. A gente acha, às vezes, que a Bíblia é pudica, né? Ou púdica, que ela é toda certinha. A Bíblia não é certinha. A Bíblia não é politicamente correta. Tem uma passagem que eu vou pedir para alguém ler. Deixa eu ver se eu acho que o 1 Samuel. Deixa eu ver se eu acho que. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22. 1 Samuel 25, 22. Quem achar pode ler. Uma coisa falou outra. 25, alguém lê, 22, Glass? 25, 22.
Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Gostou? Só que no hebraico não está o último daqueles homens. Como é que tá aí mesmo, Lucas? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daquele mijador de muro até o amanhecer. Literalmente é o que está no hebraico. Aqueles que urinam no muro. A gente ameniza algumas coisas, mas a gente tem que pensar que a gente está falando de uma outra cultura. O hebraico não é pudico como é pudico o português. Então, há algumas coisas. O que que esse texto demonstra? O que que eu pensaria nisso? Davi está possesso de raiva. Davi está espraguejando. E detalhe, nessa fase da vida dele, quando ele vai lá para encarar o Nabal, ele está no fundo do poço antes de Deus fazer uma obra nele, na vida dele. Ele não está medindo palavras, ele não está pensando em nada, ele só está mesmo no ódio. Às vezes nós amenizamos o que a Bíblia não ameniza. Mas isso não significa que a gente pode fazer igual aquele pastor maluco lá do Rio de Janeiro, que fica xingando, falando palavrão e coisas loucas e absurdas. Aquilo é loucura. Aquilo é loucura, tá? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu ia falar alguma Ah, passagem em Judas, tá. a respeito da A fé, da fé. palavra fé. Fé. Fé em Judas, versículo 3. O que significa fé lá em Judas 3? Quem lê aí pra gente? Judas 3. Amados, com toda a diligência, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação, pois tive por necessidade escrever-vos, para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O Essa que versão significa aqui é fé do nesse expositor. contexto? Não tem importância. O que significa fé nesse contexto? E não olhe a nota de rodapé, pecador. É, O que significa fé nesse contexto? aqui a fé de defender, né? Eu acredito que seja de defender contra alguns falsos homens que estavam infiltrados ali, pois o versículo 4 vai dar mais ou Não, menos uma ideia mas dessa aí. lê de novo o versículo, essa parte aí. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Você vai defender que fé? Que fé foi dada aos santos? Do que Judas está falando? Ao cristianismo, ele está se referindo à É, religião cristã? Ele isso. está se referindo àquilo que é o conjunto da nossa fé. O que é o conjunto da nossa fé? Aquilo que nós cremos. As verdades do evangelho que nós cremos. Os elementos doutrinais que nós cristãos aceitamos. Então, fé aí já não é a fé pela qual creio, é a fé em que eu creio. A fé naquilo que eu acredito ser verdade de Deus. Então, a mesma palavra, sentidos diferentes. Gente diferente. Então, assim, cuidado, nem sempre as mesmas palavras estão dizendo a mesma coisa, ou estão descrevendo a mesma coisa. E, por outro lado, nem sempre palavras diferentes, até mesmo em outra língua, estão querendo dizer outra coisa.
Por exemplo, vocês já devem ter ouvido vários sermões em João 20, aquela conversa de Jesus com Pedro. Ah, porque Pedro fala, tu me amas? Ou Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu gosto do Senhor. Não, ele só está usando sinônimo mesmo. Ágape e filia, o filé, agapau, o verbo, e filéu, o outro verbo. São sinônimos. São sinônimos. Embora sejam, na nossa língua, e por questões de uso, não uso, digamos, costumeiro, mas uso conceitual, as coisas mudam. Por exemplo, Aristóteles vai conceituar a filéu, ou filia, o amor, como aquilo que me faz bem. Enquanto o ágape, o agapau, ele é aquilo que eu faço pelo bem do outro. E esse é um conceito importante? Mas esse é um conceito importante, por exemplo, em 1 Coríntios, onde Paulo está trabalhando doutrinariamente a realidade e a mentalidade da igreja de Corinto, não a narrativa em uma conversa de dois amigos. Então, precisamos ter essas minúcias. Pois não, William? Eu vi, você falou aí do filéu e do ágape, né? Uhum. Eu vi uma vez que pra gente seria como gostar muito e Aham. o último amar, né? Sim, Mas aí dá um sentido, assim, um pouco diferente, né? Apesar de ser bem parecido, né? sim. Mas aí que tá. Conceitualmente, tem essa diferenciação? Tem. Mas são conceitos. É o uso técnico da coisa. É o uso técnico da palavra. O problema é que a gente não está falando de um discurso teológico do amor. A gente está falando sobre a conversa de dois amigos na beira da praia, e um deles está com cabeça baixa porque ele foi incapaz de amar o seu amigo até a morte. É tipo assim, por isso que faz um sentido pra mim, justamente por causa disso. É, o fato dele ter, vamos dizer assim, negado a Cristo, faz com que ele não tenha coragem de dizer logo de cara que ele ama Cristo. Aquela incapacidade de novamente mostrar aquela paixão que Pedro tinha, vamos dizer assim, a paixão forte, aquela questão de fervor, né? De mais emocional, mais passional. Então, Eu, isso Aham. para mim, né? Assim, eu vejo que mostra muito isso de Pedro, né? Essa dificuldade naquele momento de conseguir expressar por essa dor de ter falhado, né? Ok, eu Claro. compreendo você. Só um minutinho, deixa eu só concluir isso aqui. É, eu entendo você, eu estou entendendo que você está interpretando, mas é o que eu estou dizendo. O texto não está dizendo isso.
Isso aí já é uma interpretação, tá? O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo do sentimento de Pedro, ele não explica o sentimento de Pedro. Mesmo quando eu falo aqui, é a conversa de dois amigos, que um é tal, isso não é interpretação. É só você voltar atrás do texto. É diferente de eu começar a atribuir sentido para a coisa, que necessariamente não tem. Então, eu projeto a minha emoção, meu sentimento, a minha percepção, aonde o texto não está dizendo. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque senão a gente vai colocar coisa onde o texto não tem. Então, é algo onde precisamos trilhar aí todo um processo. Entendeu? Robson, Oi, senhor, boa noite. boa noite, meu irmão. Então, acho que eu cometi um agafe nesse mesmo texto que o irmão falou aí, Gladys. Por quê? Eu preparei uma mensagem, uma época dessa aí, para levar no meu trabalho, o nosso grupo Aham, de oração, e eu aham. linkei as 3 vezes que Pedro negou a Cristo com as 3 vezes que ele amou, que ele falou que amava. Na primeira vez, fraco, na segunda vez, moderado, e na terceira vez, que ele amou verdadeiro, aquela paixão, não tem? Como ele se exaltou na última vez, não, esse realmente eu não conheço e tal. E eu levei desse jeito. Então a minha interpretação foi totalmente errada. Então, né? Não, que você não fez uma interpretação da palavra no sentido você não trabalhou a palavra pela palavra, você trabalhou a intenção da coisa, Sim. porque Pedro demonstra o sentimento. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minha ovelha. Pedro, oi, Jesus. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Ele foi, a coisa foi escalonando também. Bonita a sua percepção. É, e perceba, o não conheço, não conheço, não sei quem é. E cala a boca, mulher, já falei que eu não conheço esse homem. E o galo cantarolar, você não trabalhou meramente as palavras, você trabalhou o sentimento, o contexto emocional, a situação vivencial daquele momento. Uhum. Porque no Não momento precisa de, ficou. não precisa de rasgar o seu sermão, não. Porque no momento, quando eu fiz a É, escritura, a palavra ali e tal, tal, eu achei que ficou um contexto assim, para conversar com as pessoas, um contexto muito bom, não tem? Porque ficou correto. Porque todo mundo fala assim, que Pedro negou, tal, tal. Tudo bem, negou, mas depois quando ele conversa com Cristo, pô, eu te amo, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Aquele Pedro estourado que estava lá aquela hora lá, negando tudo, para um Pedro totalmente quebrantado depois perante Cristo ressurreto, eu achei que ficou assim uma palavra até... na hora até eu fiquei chorar, né? Ficou até legal. Um Mas de contexto, né? novo, mas a sua interpretação está ok, porque você não se apegou às palavras, você se apegou aos conceitos. Uhum, A gente está falando aos conceitos, não, ao contexto. A ideia aqui é palavras. A gente primeiro pensa as palavras, para depois pensar o contexto, para depois pensar a teologia do texto. Ok? uhum. Algum outro comentário? Para a gente continuar. Então, olha só, gente.
Quando nós falamos, então, de usar, conhecer, estudar a gramática do nosso texto, o que gramaticalmente está sendo expresso no que nós estamos falando, nós estamos querendo não outra coisa senão entender o que está claro ali. As palavras colocadas no seu contexto precisam ser compreendidas dessa maneira, em seu significado mais claro possível, entendendo que essa palavra tem um sentido único. Você não pode olhar para a palavra fé dentro do seu contexto e dizer: mas aqui Jesus está falando da fé que foi dada aos santos. Não, não é isso. De que ele está falando ali? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não quer dizer, se você tiver o conhecimento teológico aprofundado, pós-doutorado na teologia, você vai transportar montes. Não é isso. Ele está dizendo, se você for capaz de minimamente crer, de minimamente esperar em Deus, há coisas muito, muito importantes que podem acontecer. E outra coisa, se essas palavras e o seu uso tem sido algo geral, algo que se repete, que está ali em vários, principalmente em textos bíblicos, de um mesmo autor, provavelmente essas palavras terão o mesmo sentido. Então, é buscar o uso recorrente dessas palavras, o uso comum dessas palavras. Nunca fique pensando em conceitos, mas no significado comum. Essa expressão usus loquendi é justamente essa ideia de uso comum, o uso diário, o uso cotidiano. Lembra que a Bíblia, na maior parte das vezes, ela é Deus falando com gente simples. Às vezes, gente poderosa. Mas, na grande maioria das vezes, gente como eu e você. Então, Deus tem que falar as coisas para que eu e você compreendamos. Não é um conhecimento esotérico que alguns poucos sábios vão entender, como, por exemplo, querem os cabalistas, esse monte de pseudo-judeus que tem por aí, que ficam estudando Cabalá, achando que existe algo mais oculto, mais profundo, que só alguns poucos conseguem alcançar nas Escrituras. Não. Eu vou dizer, não, a Bíblia não é isso. A Bíblia é o uso direto, objetivo, uma comunicação clara entre Deus e a sua criação. Então, quando a gente estiver estudando as Escrituras, a gente precisa entender isso. O que o autor está dizendo? Quando ele usa uma palavra, ele define o que é isso. Quando ele diz algo, o que ele está dizendo com esse algo? O que o autor sugere? O que o autor determina? O que o autor está dizendo? Quando ele fala, o que está sendo dito é predicado de um sujeito
ou é um sujeito que tem um predicado? Aí a gente entra naquelas coisas, gente, de português, interpretação de texto. Isso é predicado? Isso é sujeito? Isso é objeto direto? Isso é objeto indireto? Qual é o núcleo do sujeito? Qual é o sentido dessa fala de Jesus, essa fala de Deus, dessa fala de Paulo, de Pedro, por aí vai? Quer ver uma coisa? Teologicamente, não. Quando Paulo diz ou fala sobre amor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele está falando do quê? Para ele, amor é o quê? Hein? O que é amor? Vocês estão com medo de falar, gente? Não é medo não, professor. Ah, É o que eu não sei vamos lá. mesmo. Ok. Não é incomum. Isso não é comum. A gente está lendo o texto e está lá naquela caminhada, falando sobre dons, e dom disso, e dom daquilo, e tal, 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 dom, 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 dom. E eu passo a mostrar um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo retino, tal, tal. E aí, lá em cima desse versículo, tá. O amor é o dom supremo. Na minha Bíblia, eu acho que tá isso mesmo. Vê na sua, se você estiver com a Bíblia perto. A minha está escrito só o amor. Ah, que bom. Menos mal. É o amor de Deus, o amor supremo. Porque no meu tá assim. O amor é o dom supremo. Ainda vem uma afirmação. O amor é o dom supremo. Se ele está falando de dons e ele vai falar sobre algo, sobre modo excelente, ele vai continuar falando de dons? Essa é a pergunta. Segunda pergunta. Em algum outro lugar, Paulo define o que é amor? Define. Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu acho. 21 ou 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é um dom. Porque dons, Deus distribui segundo a sua vontade. Dons espirituais, Deus distribui à igreja conforme a sua vontade, segundo a liberalidade do seu querer. Nem todos são pé, nem todos são mão, nem todos são cabeça, só tem o mesmo. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é orelha. Paulo disse isso, a igreja tem multiformes formas ou multiformes dons. Quando ele fala de amor, e ele já define que amor é fruto do Espírito, e Gálatas é um texto anterior a Coríntios,
a gente precisa entender que ele está falando de algo diferente de dons. Ele fala: vocês querem viver os dons? Vivam primeiro a frutificação do Espírito Santo na vida de vocês. E, por favor, não entre naquela celeuma que de vez em quando as irmãs entram. É fruto ou frutos? Tecnicamente não é nenhum nem outro. Mas, literalmente mas a frutificação é uma forma verbal, mas a frutificação do Espírito Santo na vida de vocês é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba, irmãos. Muitas vezes, e eu sei que isso é difícil porque eu passei isso na minha vida, muitas vezes a gente precisa, ao estudar teologia, abrir mão de nossos pressupostos. Não estou dizendo da nossa fé. Fé é inegociável. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio nas Escrituras como única regra de fé e prática, como palavra inerrante do Senhor, eu creio. Você não nega isso. Mas nós precisamos, às vezes, dar uma parada na nossa leitura muito do senso comum. Isso é um esforço. Mas como é que você constrói esse esforço? Constrói, então, conhecimento de algo acerca das Escrituras. Estudo, bons comentários, bons dicionários bíblicos, ferramentas. Você já viu um pedreiro bom sem ferramenta? Não. Tem que investir. E não é só investir em comprar, é investir em usar. Nós precisamos de tempo para estudar. Por exemplo, por que as denominações tradicionais, a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Anglicana, Luterana, os pastores, com algumas exceções, é claro, são totalmente remunerados? São integralmente remunerados para poder não precisarem de trabalhar. Não é o meu caso. Para poderem ensinar as Escrituras. Para ter tempo de ler, para ter tempo de estudar, para ter tempo de refletir, e por aí vai. Eu sei que talvez essa não seja a realidade de muitos de vocês, mas vocês precisam encontrar na agenda de vocês, no tempo de vocês, tempo de estudo. Às vezes vocês olham para um pregador, para um pastor, para mim, seja lá para quem for, vocês acham que eu caio do céu. Não. É tempo, é massacre, aqui, ó, bagunça. Ali, ó, estudando, estudando. Comentário de Pedro. A gente precisa disso. Vocês precisam disso. Então, são muitos detalhes que nós precisamos correr atrás, começar a trabalhar, correr e estudar. Perguntas, comentários? Eu não acho que eu parei de compartilhar tela.
Bom, e aí nós temos um outro problema. Qual o outro problema que nós temos? Na Bíblia, embora muita coisa seja clara, nem tudo é literal. Então, nós temos os usos figurados do texto, das palavras, das expressões. Eu brinquei com o mijador de muro, é uma figura de linguagem. Ah, ela está fazendo aí algo como uma metonímia, substituindo o sujeito que urina no muro, que pode urinar em pé, por assim dizer, por homem. É como eu chamar Uber todos os aplicativos de carro, de transporte por carro pago. Eu chamar, por exemplo, um livro, por exemplo, esse autor que vocês estão lendo, o Louis Berkhoff, ou Berkhoff, como queiram, ele tem uma sistemática, um livro de teologia sistemática, sei lá, mais de 800 páginas. A gente simplesmente chama, às vezes, ele de o livro de Berkhoff. Não é o Berkhoff, é a teologia sistemática de Berkhoff, mas a gente se refere a ele como Berkhoff. Ou quando você diz, eu li Lutero. Você lê um livro de Lutero. O nome disso é uma metonímia. E a gente vai ter um monte de metonímias nas escrituras. A gente tem a maior de todas, as metáforas. Assim como a corça anseia por água, também por ti suspira a minha alma, ó Espírito de Deus, e por aí vai. Nós temos inúmeras figuras de linguagem usadas nas escrituras. Por exemplo, a minha interpretação de quando Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu não interpreto aquilo de maneira literal. E aqui, cada um de vocês, segundo o discernimento que Deus dá a vocês, da compreensão que vocês têm, aqui vão pensar em como vocês vão interpretar isso. Mas eu interpreto ali como uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem para exagero. Ou quando João diz, ele fala, nem que eu fale todas as línguas que todo mundo fala nesse mundo, e se anjo tiver linguagem, eu fale a língua deles, se eu não tiver amor, que o problema que ele está lidando é língua. As línguas, o dom de línguas é o mais importante de todos? Ele vai mostrar, não. Se não houver amor, língua não é nada. Você pode falar todos os idiomas, todos os mistérios, tudo quanto é, coisa, você não está. Então, cuidado. Quando João diz assim, porque o que foi escrito aqui é para que vocês creiam, porque se fosse narrar tudo que Jesus fez, não escreveriam-se livros que não iam caber no mundo inteiro. Gente, isso é uma hipérbole. Desculpa.
Mas 3 anos de ministério, 3 anos de ministério, 36 meses, vamos colocar redondinho, 36 meses. Se ele fizesse, sei lá, 4 milagres por dia, não, 4 é pouco. 50 milagres por dia. Daria para se narrar tudo isso em livros e colocar num estante, não daria muitos volumes. Basta ver que nós temos 4 evangelhos. Se a gente junta todos, não dá um livrinho pequeno de 120 páginas. O que não é. Porque não é sobre a literalidade da coisa, é o que está sendo expresso. Então, se for absurdo demais, considere a possibilidade de você estar lidando com uma figura de linguagem. Mas aí a gente às vezes ouve, porque se a Bíblia disser que um lambarim engoliu um homem, eu vou acreditar. A fé não é crer em absurdos, por mais que nos pareçam. Por mais que nos pareça. Outra coisa, o contexto nos serve como guia para isso. O que é o contexto? Como é que está o contexto? O que ele está dizendo? Isso nos leva a crer o quê? Isso é uma metáfora, isso é uma hipérbole, isso é uma sinódique, isso é figura de linguagem. Mas o que mais importa nesse sentido todo, é buscarmos o sentido ou a ideia principal. Qual é a ideia principal de dizer que as maravilhas realizadas por Cristo nos 3 anos de seu ministério seriam tantas e tantas e tantas que não caberiam em todos os livros, não caberiam no mundo? É um modo de dizer que excede toda a nossa compreensão, toda a nossa percepção, toda o nosso modo de ver as coisas. Foram tantas coisas que Cristo fez, foram tantas vidas alcançadas, transformadas, que experimentaram de uma graça, de um ato de bondade. Tantas sementes foram lançadas que é algo que não se pode numerar, não se pode compreender. Não são capazes de serem compreendidas. E, de fato, quantas coisas que Jesus fez que a gente não sabe? Quantas histórias daquelas multidões curadas foram semente para a próxima ou para a primeira geração da igreja anunciando o Evangelho? É isso que vocês têm que pensar. Então, qual a ideia? Do que Jesus, o que Pedro quer dizer com isso? O que João quer dizer com isso? O que Timóteo, Paulo quer dizer com isso? Barnabé não escreveu nada, não. Tiago quis escrever com isso. Então, são questões que nós precisamos, meus irmãos,
estar atentos. Outra coisa. Alguma pergunta até aqui, falando nisso? Professor, Pois não. tem umas citações na Bíblia mesmo, né? Principalmente a Aham, questão do contexto cultural, principalmente Coríntios, aham. 1º e 2º Coríntios, que se não tiver muito cuidado, a gente cria várias heresias, né? Ou, E aí, pensando nessa questão do amor como dom supremo, né? A maioria das Bíblias está escrito isso. Se amor fosse simplesmente dom, não era mandamento, exatamente, né? sim. E Porque aí, você teria. é porque um dos fóruns, né, que a gente colocou agora falava sobre isso, os riscos da literalidade, né, da Bíblia. Uhum, Existe uma compreensão da literalidade, sim, da Bíblia como um todo. No entanto, uhum, ela tem todo o seu contexto, até as línguas que foram escritas, né? Ela tem que se prestar uhum, muita atenção sobre isso, porque elas falam uhum, sobre, talvez aprofundem ainda mais o texto, né? Tem a sim. palavra em 1 Coríntios, quando fala sobre os dons, que fala sobre para aperfeiçoar os santos, né? Uhum, Ali, uma das vezes que eu fui ler, e aí ali é curar ossos, né? A mesma palavra para engessar. Então, uhum, nesse sentido, eu tenho muita dificuldade com a hermenêutica, não vou mentir para o senhor, não. Não no sentido de aplicar a hermenêutica, mas de uhum, fazer prova. Agora mesmo eu não fui bem na prova. Mas uhum, entender, entende-se, né? E as parábolas é uhum. outra coisa aqui que a gente precisa prestar muita atenção, senão fala muita besteira. Mas deixa eu falar, gente. Infelizmente, é, quem abre a boca, igual eu, igual vocês que pregam, a gente pode falar besteira. A gente sofre o risco. Então, assim, o que a gente não pode falar é incitar o povo ao pecado, mas eu posso estar errado em algumas considerações que eu faço nas minhas leituras, porque o pecado ainda me corrompe, não me permite tomar algumas, não me permite ser perfeito no que eu faço. Às vezes, aquilo que eu falei com vocês, que nós precisamos abrir mão de alguns pressupostos. Ah, vou falar um aqui que para mim é radical. É, e eis que te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem Jesus está falando? Quem é a pedra? Não é Jesus. Não pode ser Jesus. Tu és Pedro. Sobre esta é segunda pessoa do singular. É um pronome de segunda pessoa. Jesus não pode se referir a si mesmo na segunda pessoa. Só tem duas possibilidades aceitáveis aí. Ou Pedro é a pedra, ou as palavras de Pedro são a pedra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu conheço pastores que pregam 400 vezes no ano, que por não querer afirmar o que está escrito, por causa do catolicismo, isso parece catolicismo,
faltam com a verdade. Então, às vezes, a gente precisa falar. Igual você sabe, eu sou presbiteriano. Eu creio na eleição. E semana passada eu estava dando um estudo sobre a vocação eficaz, quer dizer, que só pode chegar à compreensão da fé aqueles a quem Deus, por graça, regenera. Aí eu perguntei para as minhas ovelhas aqui na igreja de Goiabeira: e aí, você aceitou Jesus? A resposta dos presbiterianos foi: não, ele me aceitou. Eu disse: está errado. Olha aqui na nossa confissão de fé. Aí eu peguei esse livrinho e li a seguinte parte para eles, à luz das Escrituras, tá? O homem é inteiramente passivo, até que, ou seja, tem um limite para a passividade do homem, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a responder ao chamado de Deus e receber a sua graça nela oferecida e comunicada. Quem aceitou Jesus? Eu. Quem diz isso? As Escrituras. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, será salvo. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. O que diz a confissão de fé à luz das Escrituras? A minha confissão de fé à luz das Escrituras? E quando o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu sou capaz, então, de responder positivamente à salvação ofertada pela palavra. Minha responsabilidade após após o Espírito Santo me regenerar. Eu não tenho problema, você não precisa ter problema de alguém achar que você vai parecer uma coisa que você não é. Você precisa ter honestidade para falar a verdade que está nas Escrituras. Ou será que eu não sei quem é? É o Carlos, que estava com a mãozinha levantada. Carlos Ô, André, reverendo, você sou estava eu. com a mãozinha... Diga. Boa noite. Faz tempo Boa que a gente não noite, se irmão. vê. Né? Nem se fala. É. Ô, reverendo, é o seguinte, para a gente não falar muita besteira, como o senhor disse aí, a gente erra e vai continuar errando, né? Eu queria Infelizmente. que o senhor me dissesse o seguinte: qual seria a maior referência nossa para a gente dizer assim, ó, tal teólogo, tal pessoa, geralmente nós presbiterianos, a gente recorre a Augusto Nicodemos, recorre a Hernando Dias Lopes, eu agora estou recorrendo a um tal de Gladson Cunha também. Lascou-se. Mas qual seria a referência? O senhor me mostrou aí, o senhor filmou aí, mostrou alguns comentários aí. E aí, além da Bíblia, porque se a gente pegar a Bíblia e ler ela, a gente vai interpretar literalmente como está lá, né? Literalmente. E aí você vai ter que recorrer a algum teólogo, algum comentarista, e aí eu quero saber qual seria a referência que você vai dizer assim, essa aqui, esse falou, agora eu posso pregar. Nenhum. E todos ao mesmo tempo. Porque não é tão fácil assim, Carlos. Não é tão fácil assim. Por exemplo, vocês estão vendo atrás de mim parte da minha biblioteca. São só 3 estantes, tá? Não é muita coisa, não. Só isso aqui é comentário e comentário. Eu tenho vários outros comentários dentro do computador. Tem um monte de outras ferramentas
à disposição. Esse é o grande problema. A gente não tem um cara que pode dizer esse aqui é perfeito, esse aqui esse aqui está equivocado, ou esse aqui tem razão, esse aqui eu acompanho ele 100%. Não existe. Então, você tem que ter algumas possibilidades. Eu gosto muito de alguns, por exemplo, Simon Kistemaker, William Hendrickson. Tem um camarada muito bom, que é o Gordon Fee. Gordon Fee ele faleceu, acho que tem uns 2 ou 3 anos. Ele é um exegeta pentecostal, assembleiano, cara fantástico. Tem um rapaz, jeito de falar, que esqueci, a casa CPAD estava publicando comentário de Romanos. Esqueci o nome do camarada. É Renner, alguma coisa assim. Mas não é o Kenner Terra, não. Esqueci o nome dele. Deixa eu ver se é Kenner. Só um minutinho. Então, assim, Craig Keener. Então, assim, você precisa ter a possibilidade de consultar quantos você puder. Eu diria que para nós, Carlos, que Carlos também é presbiteriano, o elemento mais simples é confissão de fé, que a gente sabe teologicamente para onde vai. Mas quando você... Então, se o cara está mais ou menos naquela linha, ok. Mas não existe isso. Um teólogo perfeito? Jesus. E Paulo, quando estava sob inspiração, que aquela ideia dele lá de Corinto, que é melhor que você não case, seja igual eu, aquela conversa fiada dele, já mostra que é um trem esquisito. Mas, quando ele fala inspirado, é um ótimo teólogo. Mas aí é que está. Hoje ninguém fala inspirado. Então, todos nós somos capazes do erro. Então, a gente precisa de ter aí várias referências e aprender a pesquisar e a ponderar em quem você segue, quem você não segue. Então, Pastor, eu sempre corro lá pro Calvino e parece que é novo. Parece que sempre traz coisa nova. Eu nunca me decepcionei por ali, não. Claro que a gente vai estar sempre buscando outro, mas eu sempre busco lá. Mas deixa eu te contar um caos. Calvino acha que Conta aí, aquela porque história lá hoje é o dia da gente. Hoje é o dia quebrar da os gente mudar um paradigmas. pouco. Ele acredita que a história de Oséias não foi real. Então, Eu não cheguei lá ainda, não. não. Então, ele vai, não, isso aqui foi uma historieta, isso aqui não aconteceu, não. Isso aí, cara, é forçar muito. Então, é um vacilo que ele comete. Então, a gente precisa de ter aí algum... Quer ver um camarada muito bom, antigo, que quem publicou foi a CPAD? Matthew Henry.
Matthew Henry. Eu não sei se ele era um congregacional, se ele era um presbiteriano ou se ele era um batista. Mas muito bom. Comentarista muito bom. Século XVII, finalzinho do XVII. Então, assim, mas é muita coisa que a gente tem que ler, a gente teria que ler. Então, o melhor de tudo é a gente aprender a pesquisar. Aprender a pesquisar, consultar as fontes, não acreditar em um de primeira. Ter duas ou três opções, né, pastor? Tem Duas ou três Claro, que a opções. gente... Aí uma conflita a outra ali. Vai depender da sua perspectiva teológica, vai depender da sua compreensão eclesiológica. Então, assim, tem tantas variantes que é difícil. Por exemplo, eu tenho que rebolar para dar uma aula aqui para vocês, gente. Tem tudo aqui. Tem batista, tem presbiteriano, tem assembleano, tem de igrejas sem denominação, que necessariamente não tem uma denominação conhecida. Hoje eu descobri uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar. Igreja Consciente. Não. Igreja... não vou lembrar. Esqueci o nome da igreja. Amanhã eu vou lembrá-la de novo. Que é um ramo luterano, pietista, que saiu lá da Alemanha para o Brasil há 50 anos atrás. Nunca tinha ouvido falar. Então, assim, existem. Então, assim, cada igreja vai ter o seu modo de interpretar. O que nós precisamos ter é coerência com aquilo que a gente crê. Tá? Então, não existe pregador perfeito, não existe intérprete perfeito. Por mais que o Espírito Santo nos use, ainda somos pecadores. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum anátema? Vai que você quer me amaldiçoar? Não, Barney? Opa, desculpa, é meu cachorro. Não? Bom, gente, então por hoje é isso. Eu não consegui chegar ao final da aula. Eu vou... Pois não, LM, Lucas Priamon. Eu estou com uma dúvida que a gente tinha o trabalho para fazer, né, no fórum avaliativo, só que eu vi alguns postando no fórum participativo, só que eu não encontrei nada para fazer lá. Aí a dúvida é se tem alguma coisa no fórum participativo também ou não. No participativo, não. Só no Não, né? avaliativo, que é uma interpretação de uma parábola. Isso. Pois é, porque no participativo eu vi várias pessoas postando lá, só que eu não encontrei nada que era para fazer, né? Então, por isso que eu estou Colocou no perguntando. lugar errado. Agora vou ter que baixar tudo, subir tudo para o avaliativo. É que não tinha o tema, né? Não tem um tema. Ô, professor. Não, tranquilo. Professor. Ok. Eu fiz os dois. Mas não custa dar um pontinho extra para quem fez, não. Claro que não, eu fiz o avaliativo. Eu mesmo mandei lá, não sabia, um monte de gente postando, não achei também, falei assim, vai que explicou em alguma aula que eu perdi, alguma coisa assim, eu mandei lá. Boa! Não, vou dar Gente, comigo vocês não perdem, não, fica tranquilo. Eu vou dar uma olhada nisso, mas vocês não tem problema, não. Só postem, porque eu tenho que ler tudo, corrigir tudo, avaliar tudo, para vocês terem nota. Tem que fechar a nota, fechar tudo. Pois não.
Eu até mandei lá no grupo lá que a gente fez, né? Aham. Uma pergunta que me parece, professor, que tem uma das alternativas que é verdadeira e não tem opção dela como verdadeira junto com as outras. Então, eu fiz lá pela maior possibilidade de acerto. Mas depois Tá. precisava de dar uma conferida. E tem uma Tá. outra questão também, que eu fui muito mal na prova. Na primeira, eu fiz 4 pontos, na segunda eu fiz 6. Aí caí estudando de novo para ver se eu pelo menos aprendi alguma coisa, porque eu achei que eu tinha entendido o básico, mas não tinha entendido. Só que hoje, quando eu entrei lá, o sistema estava dando uns erros. Aí, acabando, abriu uma terceira oportunidade de fazer a prova. Eu mandei ver também. Rapaz, quando isso acontece, aproveite. Essa é disciplina de hermenêutica? É. Tá. Mas a disciplina de hermenêutica era 3 oportunidades mesmo. Uai, coisa boa. Tá 3 sabendo disso, não. oportunidades. Está lá escrito lá, 3 oportunidades. Mas fechou ontem, Aí domingo. você tirou a nota boa, ô Magno? Aí, fechei a Na prova. terceira? Eu Hã? fechei a prova. Ah, coisa boa. Então tá bom demais. Mas eu vou dar uma olhada nessas questões, nessa questão que você falou. Vou dar uma olhada no grupo e fiquem tranquilos. Qualquer coisa, todo mundo ganha nota. Não Obrigado. preocupem com nota. Professor, a aula foi muito boa hoje. Oi. Ela mexeu um pouco com a gente aí nesses pontos aí que a gente pode melhorar também. Um abraço, Deus abençoe. Ótimo. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, geógrafo. Meus demais irmãos, Deus abençoe a todos Professor, vocês. Oi. eu não vi que tinha prova, eu vi que tinha o trabalho, eu fiz o trabalho, mas a prova não. Já fechou ela mesmo? Se tiver fechado, abre de novo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Valeu. Só que eu só vou conseguir olhar essa manhã. Se Não, Deus tranquilo. quiser. Então tá bom. No mais, fiquem com Deus. Abraço. Paz, Senhor. Boa Abraço, noite a tchau. todos. A paz. Tchau.